Amém? Gênesis capítulo de número 22, o primeiro livro da Bíblia, versículo de 1 em diante. Aleluias. Irmãos, Deus tem queimado esta palavra no meu coração já faz alguns dias. E eu quero compartilhar com você aqui esta manhã. Amém? Diz assim a Bíblia: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a Abraão seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo andado, tornaremos a vós. E havendo andado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-a sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Somente até aí. Senhor Deus e Pai, podeis apagar as luzes. Senhor Deus e Pai, nessa oportunidade eu quero te louvar por mais um dia estar aqui neste altar, nesta igreja, e poder ministrar a tua palavra, e poder, ó Pai maravilhoso, estar aqui diante da tua presença, e poder, ó Pai maravilhoso, abrir a minha boca e poder pregar a tua palavra. Que o Senhor possa me usar nesta manhã conforme o teu coração, ó Pai. Que o Senhor possa tomar a minha boca como uma boca profética e profetizar sobre a tua igreja, ó Pai, no nome de Jesus. Nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco, papai, nesta manhã, no nome de Jesus. Será que você pode dizer amém? Meus queridos, diletos que se encontram aqui esta manhã, nós já estamos literalmente caminhando para os últimos dias do ano de 2022. Parece uma loucura isso, não é verdade? Porque eu lembro muito bem que não faz muito tempo na nossa mente, na minha mente, que eu estava aqui neste altar pregando e profetizando sobre o ano de 2022. E agora nós estamos aqui praticamente nos últimos dias, ou último mês, melhor dizendo, do ano de 2022. Eu quero dizer para você nesta manhã, eu não sei qual foi as suas expectativas quando você virou o ano de 2022 para 2020, aliás, para 2021 para 2022. Eu não sei qual foi a tua oração diante do Senhor.
Eu não sei qual foi aquilo que você pediu para Deus. Na virada de ano, geralmente nós temos a tendência, nós temos o costume de falar assim, vamos dar um restart, vamos dar um recomeço na nossa história, vamos projetar algo lindo para o próximo ano, vamos projetar algo maravilhoso para o próximo ano, vamos colocar diante de Deus as nossas súplicas e os nossos desejos do coração. E vamos clamar para que Deus possa nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. E entra 2022 e nós estamos praticamente no último mês, e eu não sei se durante todos esses 11 meses da sua vida, você conseguiu realizar, ou você conseguiu alcançar aquilo que você orou para Deus na virada do ano. Eu não sei se você já teve a oportunidade, quem sabe essa semana ainda vai fazer, de ter uma retrospectiva do ano, e saber, será que realmente eu consegui alcançar aquilo que eu falei diante do Senhor? Mas o que me chama a atenção nas nossas vidas é que a oração feita diante do Senhor, de um coração sincero, Ele está sempre disposto a ouvir. Eu vou repetir novamente, uma oração com o coração quebrantado e sincero, Deus está sempre disposto a ouvir. Você crê nisso? Que o Senhor, Ele está ouvindo as suas orações? Irmãos, uma das maiores mentiras que o diabo pode lançar no teu coração, na tua mente, é que Deus não está ouvindo a tua oração. Porque tem momentos, irmãos, que realmente parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Eu não sei se isso acontece comigo, mas tem vezes, tem situações que nós passamos na nossa vida, que nós perguntamos, Deus, aonde tu estás? Aonde eu posso me virar? Aonde que eu posso resolver a situação, se o Senhor não falar? Mas uma coisa é certa, até quando Deus se cala, Deus está falando aos nossos corações. Irmãos, até quando Deus se cala, Ele está manifestando a glória dele na nossa vida, está ouvindo a nossa oração, está ouvindo o nosso clamor. E Deus ouviu a tua oração na virada de ano, quando você orou e clamou ao Senhor Jesus. Ele ouviu a tua oração, e Ele vai ouvir a tua oração também agora, no final do ano, quando nós reunimos aqui nesse ambiente de glória, para louvar o nome do Senhor Jesus, e você falar, orar diante dele, Ele vai ouvir a tua oração. E quando eu olho aqui, irmãos, este homem chamado Abraão, que sobre os seus ombros, carregava uma promessa, da parte de Deus, muito pesada, porque Abraão, ele está no meio da sua parentela, cuidando dos negócios do seu pai, cuidando da sua casa, cuidando dos seus business, e de repente Deus vira e fala assim, Abraão, eu vou te chamar você agora, para um projeto grande, eu preciso começar uma nação, um povo, na qual eu serei o Deus deles, e eu quero começar através da sua vida, Abraão. Abraão prontamente olhou e falou assim, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Abraão pega, sai em direção àquilo que Deus havia colocado no coração dele. E os irmãos sabem muito bem da história que Abraão, a um certo ponto da sua jornada, Abraão começa a duvidar da voz de Deus, duvidar daquilo que Deus poderia fazer e daquilo que Deus prometeu na vida dele, porque ele não tinha um filho. Abraão vai para a tenda, e quando ele chega ali na tenda ali, meio que começa a dar uma depressão no coração dele, uma depressão na vida dele, e ele começa a clamar e falar assim, Deus, como que o Senhor me promete algo tão grande, tão poderoso, e eu não estou vendo isso acontecer? Eu estou pregando para alguém aqui, que na virada do ano fez uma oração a Deus, e você chegou aqui e falou assim, pastor, tudo que Deus prometeu para a minha vida, não aconteceu nada até agora. Eu estou pregando para você, que chegou aqui esta manhã, e está dizendo assim, pastor, eu estou segurando no fio, porque aquilo que Deus falou comigo, até agora eu não consegui ver, eu não consegui alcançar. 2022 não foi o ano que eu esperava, pastor. Eu venho dizer para você aquilo que Deus disse para Abraão. Abraão estava ali preocupado, estressado, chateado, porque não podia gerar um filho, porque a sua mulher não podia gerar um filho. E aí Deus vem e aparece a Abraão e fala com ele, Abraão, por que você está chorando debaixo dessa tenda aí? Quero que você venha para fora e você comece a contemplar todas essas maravilhas que eu fiz. Será que tudo isso que eu fiz aqui eu não posso fazer um filho sair do ventre da sua esposa? Deixa eu dizer para você uma coisa, nos momentos mais difíceis da tua vida,
posso dar um conselho para você, nos momentos mais difíceis da tua vida, em vez de você reclamar, ficar chorando, sai um pouquinho dentro da sua casa e olha para o céu e vê o tamanho das maravilhas que Deus já fez. Para você entender que você não serve um Deus pequeno, que você serve um Deus maravilhoso, que você serve um Deus grande. Muitas vezes o que nós precisamos é levantar a nossa cabeça, sair desse casulo que nós estamos muitas vezes encontrado, e nós saímos para fora e começar a contemplar aquilo que Deus está fazendo. Come on, guys. Porque se Deus ainda não fez na tua vida, é porque Ele tem um propósito. O que você precisa entender, que não é porque Ele não fez na tua vida que Ele deixou de ser Deus. De forma alguma, Ele continua sendo Deus. E Ele sabe exatamente a hora de colocar na tua mão aquilo que Ele prometeu. Ele sabe exatamente a hora em que vai fazer na tua vida o milagre que você precisa para poder viver os seus sonhos e os projetos que Deus tem na tua vida. Talvez 2022 não foi aquilo que você esperava, a tua oração não foi atendida, mas uma coisa é certa, Deus continua sentado no trono. Deus continua sentado no trono e Ele está dizendo para você, não desista porque eu vou fazer na tua vida. Não desista porque eu ouvi a tua... Irmãos, eu estou falando para alguém aqui que entrou questionando se Deus ouviu a tua oração. Deus está mandando dizer para você essa manhã, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu sim a tua oração. A Bíblia diz que Abraão então vai e gera um filho com a sua esposa. Gera 2 filhos. Uma com a sua empregada, na qual Deus vira e fala assim, por que tu fizeste isso? Não é isso que eu tenho para a tua vida. Porque mesmo nos momentos, irmãos, que nós podemos pisar na bola ou fracassar, uma coisa é certa, eu aprendo aqui com Abraão. Se nós confiarmos em Deus, as promessas permanecem de pé. Não. Você não está entendendo. O problema é que muitas vezes nós pisamos na bola e deixamos que o diabo venha e coloque na nossa cabeça. Você perdeu tudo. Deus vai te dar uma cajadada agora. Ele vai te matar você. Ele vai acabar com a tua história. Você pisou na bola. Você não tem direito mais de nada na tua vida. Você não tem direito mais de orar. Você não tem direito mais de chegar diante de Deus. Você não tem direito de fazer mais nada. Mas quando eu vejo que Abraão, mesmo pisando na bola, a Bíblia fala que Abraão entendeu que a promessa permanecia de pé na vida dele. E ele falou assim, cara, eu não vou deixar que isso possa interromper o processo que Deus tem na minha vida, aquilo que Deus falou que vai fazer na minha vida. Manda Ismael embora. E agora o seu filho, a Bíblia diz que um certo dia, ele vem e fala assim, conversando com a sua família. E é interessante, irmãos, que durante esse processo que Ismael vai embora e Abraão começa a curtir o seu filho ali, ele começa a fazer muitas festas, ele começa a viver de festas. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver que ele começa a fazer festas e festas. E então Deus vem e aparece a Abraão e fala assim, Abraão! E ele prontamente responde, eis-me aqui, Senhor. Ele fala assim, Abraão, pega seu único filho e o seu filho que você ama. Nós vamos oferecer ele como sacrifício para mim. Irmãos, em nenhum momento na leitura que nós lemos aqui, você vê Abraão reclamando com Deus. Deus fala assim, Abraão, vai à terra de Moriá e oferece ali um local sobre uma das montanhas que eu te direi. A Bíblia diz que Abraão então se levantou e falou, meu filho, vamos, porque eu recebi uma ordem do Senhor. E essa ordem, eu não posso deixar de realizar ela. A Bíblia diz, irmãos, agora você entenda só uma coisa. Um homem que do nada recebe uma palavra de Deus, sai da tua casa, sai da sua parentela, em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. De repente ele passa por um processo onde fala assim, Deus, aonde está a tua promessa? Aonde está, Deus? Aonde está? Como que isso vai acontecer? Aí a Bíblia diz que de repente ele gera um filho. E ele tem aquele filho. Eu não sei quantos pais tem aqui. Mas tem uma coisa, irmãos, que os pais vai concordar comigo. Se tem uma coisa... Irmãos, pode mexer comigo, pode falar mal de mim, pode, irmãos, pode jogar o que você quiser em mim, pode fazer, mas quando mexe nos nossos filhos, irmãos, eu não sei você, pai, mas é outro nível, eu já sei até que eu vou falar para o rapaz que estiver interessado em minha filha, já preparei, eu já sei que eu vou falar, pais, aprendem comigo aqui, vou sentar o rapaz na mesa, pertinho, amém? Oferecer de holocausto, colocar reininho de um lado, colocar a bela do outro,
Cristiane, eu vou falar assim, olha, Reininho, está aqui meu filho, eu amo demais, estou disposto a morrer por ele. Cristiane, está aqui minha esposa, eu amo demais, estou disposto a morrer por ela. Mas a Bela, está aqui minha filha, estou disposto a matar por ela. Não, irmão, já está tudo escrito já. Entendeu? E o que você fizer com ela... Não. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, entenda só uma coisa. Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, teu único filho, pega ele agora e vai para sacrificar de holocausto. Abraão, irmãos, ele não reclama, ele não cogita de pedir a Deus, Deus, misericórdia, não faça isso. Ele não teve aqui nenhum momento em que ele começa a questionar a Deus as promessas, que ele começa a questionar a Deus aquilo que Deus havia prometido para ele. Nenhum momento ele faz isso, ele simplesmente obedece à voz de Deus. Ele obedece Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã? Paralelo às orações que você fez na virada do ano de 2021 para 2022 e que você vai fazer em 2022 para 2023, paralelo à sua oração, existe uma coisa chamada obediência. E aqui começa a mensagem. Porque muitas vezes nós reclamamos porque nós não estamos vivendo aquilo que nós sonhamos ou aquilo que Deus prometeu, mas nós não estamos dispostos a obedecer a Deus no processo da nossa jornada, enquanto nós estamos debaixo da presença dEle. Come on, guys. Não, irmãos, entenda só uma coisa. O forte aqui, irmãos, não é o processo que Abraão passou. Porque tudo que Abraão passou, ele suportou. Foi com ele, aconteceu com ele. Se acontecer com você, pai, você vai chorar, você vai reclamar, você vai até mesmo, quem sabe ficar chateado. O que aconteceu com Abraão foi com ele. Agora, nós estamos falando de algo que não é com ele mais, é com o seu filho. Lembra que eu falei? Que se fizer comigo, a gente, se fizer com você. Mas agora Deus está dizendo assim, o processo, Abraão, não é com você. O processo é com o seu filho. Deus estava ali, testando a fé de Abraão, para saber se Abraão estava disposto a obedecê-lo, para subir um próximo passo, um próximo degrau na presença do Senhor. O problema é que você muitas vezes não entende isso. Muitas vezes nós passamos dias após dia e nós achamos que o evangelho é como se fosse uma varinha de condão. A gente estende a vara e as coisas acontecem. Não, meu querido, sem obediência à voz do Senhor, sem obediência à palavra do Senhor, nenhuma das promessas vai acontecer na sua vida. Nenhuma das promessas. Pastor, eu sei que você queria ouvir uma palavra de bênção nesta manhã, e eu venho aqui trazer uma palavra de bênção para você, que se você obedecer os caminhos do Senhor, se você obedecer a palavra do Senhor, as promessas vão acontecer na sua vida, inevitavelmente vai acontecer na sua vida. Come on, guys. O problema é que nós achamos que o fato de nós irmos à igreja, ou o fato de nós muitas vezes trazer a nossa oferta ao altar, é como se o céu fosse obrigado a realizar um milagre na nossa vida. É como se fosse o céu obrigado, ou Deus obrigado a realizar o desejo do nosso coração. E nós entendemos que o que Deus quer de nós é que nós possamos obedecer a sua voz, independente daquilo que Ele está pedindo para nós. Que nós possamos obedecer, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. Irmãos, Deus sabe exatamente o que está fazendo. A Bíblia diz... Lá na frente, irmãos, a Bíblia diz que Samuel, ele chama o rei que o povo escolheu, Saul, e fala: Saul, olha só, você vai vencer a guerra, você vai vencer a batalha, mas sabe de uma coisa? Quando você terminar de vencer, você mata todo mundo, e você me espera, porque eu vou chegar aqui, e nós vamos levantar um altar de agradecimento a Deus pela vitória que Ele está te dando. Beleza! Aconteceu exatamente como ele falou, mas a Bíblia diz que Saul vem, pega o rei da terra, pega os animais e fica esperando Samuel.
Samuel não aparece no primeiro dia, não aparece no segundo dia. E quando ele acha que Samuel talvez poderia não vir mais, ele vem e oferece um holocausto. Ele prepara o altar, ele faz tudo bonito e faz um sacrifício. Aí chega Samuel e fala assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: olha, você não veio, eu fiquei assustado, achei que você não ia vir, eu estava com muita pressa e eu fiz. Aí Samuel falou assim: cara, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Irmãos, ele levantou o altar certo, ele pegou o sacrifício certo, ele fez conforme mandava na palavra de Deus, ele não errou no processo do sacrifício. Mas uma coisa que o condenou e Deus não aceitou foi a falta de obediência. Come on, guys. Aí você fala assim: pastor, por que não realizou? Para 2023, que você possa sacrificar menos e obedecer mais. Não, irmãos, eu estou profetizando para que você possa entrar em 2023 de uma forma diferente na tua vida, na sua casa, na sua família. Eu estou te dando aqui a chave para você entrar em 2023 com vitória. E você vai passar 2023 no processo de obediência. E você vai chegar no final de 2023 dizendo assim: o Senhor operou milagres e maravilhas na minha casa, na minha família, na minha vida. E eu estou em vitória. Por quê? Porque eu obedeci à voz do Senhor. Essa é a chave, irmãos, de todo o Evangelho. É nós obedecermos à voz do Senhor. É nós obedecermos à voz de Deus. Irmão, se tem uma coisa que mais entristece nós que somos pais, é quando nossos filhos não nos obedecem. E mais ainda é quando os nossos filhos acham que sabem mais que a gente. Não é verdade, irmãos? Quem é pai aqui, né? Os nossos filhos acham que sabem mais que a gente. Mas pai, não é assim mais. Pai, não é assim, é assim. Irmãos, a mesma coisa nós somos com Deus. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. Já viu esse crente que acha que sabe mais que Deus, irmãos? Ele acha que sabe mais que Deus. Ele toma decisões sem orar e fala assim: não, Deus está comigo. Ele toma decisões, leva a sua família, leva a sua casa para processos que Deus nunca mandou ele passar. Porque acha que vai ser melhor para a vida dele, porque acha que vai acontecer melhor na vida dele. E aí eu aprendo aqui com esse homem chamado Abraão, que mesmo Deus pedindo ele o seu filho, ele não resetou, mas foi obediente, diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que quando ele andou 3, irmãos, imagina só, para poder pensar, 3 dias andando com seu filho e seus 2 moços, com a palavra no teu coração dizendo: oferece um holocausto para mim. O seu filho vai ser o holocausto, seu filho vai ser a oferta. Irmãos, nós muitas... Irmãos, você quer deixar uma pessoa estressada, é você falar assim: ei, eu tenho um negócio para te dizer. E manda uma mensagem: vou te falar alguma coisa aqui. Nunca manda. A pessoa não dorme. A pessoa fica impaciente. Irmãos, quando Abraão chega aqui no pé do monte, ele manda os seus moços chegarem, ficarem ali, e ele sobe para o monte. O teu filho pergunta: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está tudo aqui, mas cadê o holocausto, cadê o sacrifício? Ele fala assim para o seu filho: não se preocupe, porque Deus proverá para si um sacrifício. Irmãos, não, entenda só uma coisa: ele tinha a certeza no seu coração, mas não tinha ouvido a voz de Deus dizer assim: eu já preparei um holocausto. Não, você não está, come on, guys, deixa eu dizer para você uma coisa: tem pessoas, irmão, que você fala assim: deixa eu dizer uma coisa para você, e você vira as costas, a pessoa não dorme. Ele passou 3 dias com essa palavra no teu coração, que veio no coração dele assim: Deus proverá, mas ele não tinha ouvido a voz de Deus dizendo assim: eu vou prover o holocausto. O nível, irmão, de obediência de Abraão foi além das suas ansiedades. Porque nós queremos ouvir Deus falar agora, já viu? né? Nós queremos ouvir Deus, né? Por isso que, irmãos, e é tão interessante isso, porque tem, irmãos, quando aparece um profeta na cidade, e os profetas vêm, e Deus levanta os profetas. É interessante, eu vou falar uma coisa para você, você vai rir aqui. As pessoas que vão atrás deles são as mesmas pessoas. Eles vêm aqui na igreja, aparecem as mesmas pessoas.
Aí você vai, assiste a live lá da outra igreja, lá está todo mundo lá de novo. Aí você vai, o profeta daquela igreja lá, você vai, passa uma... Irmãos, eu faço isso porque eu fico rindo. E quando eu trago alguns pastores aqui, alguns profetas, eu já sei quem vai vir, já fico esperando na porta ali. Porque vem atrás. Porque a ansiedade de querer ouvir Deus falar o tempo todo, aí o profeta profetiza 3, 4 vezes a mesma coisa, a pessoa está lá querendo ouvir, porque nós estamos muito ansiosos. Nós não temos paciência de ouvir a voz de Deus hoje e esperar 1 ano para acontecer a promessa. Não, irmãos, nós não temos paciência com isso mais. Abraão teve 3 dias que ele ouviu a voz de Deus e andou com seu filho, e a palavra de Deus para ele foi: sacrifica o seu filho para mim como um holocausto. Mas no coração dele ele tinha certeza que Deus iria prover um sacrifício. Agora você imagina, ele sobe no monte, ele prepara o holocausto, ele prepara tudo, coloca o seu filho na mesa do sacrifício, e até então ele não tinha ouvido a voz de Deus. Mas ele estava obedecendo a Deus, a si mesmo. Irmãos, não importa o que Deus te pedir, para que você possa renunciar, mas renuncie em prol do propósito dele na tua vida. Mas renuncie em prol daquilo que ele vai fazer na tua vida. Eu não sei o que Deus vai te pedir você, mas se ele te pedir alguma coisa é porque ele sabe o que está fazendo, porque ele sabe o que vai fazer na tua vida. Come on, guys. A Bíblia diz que ele levanta o cutelo, e quando ele levanta o cutelo, Deus brada do alto e fala assim: Abraão, não faça tal coisa. Não faça tal coisa. Eu já provi o sacrifício. Eu já provi o sacrifício. Agora, irmãos, preste bem atenção a uma coisa. E aqui eu vou falar para você, pais. A responsabilidade que cai no seu ombro. Uma coisa é você pegar o teu filho e andar com ele 3 dias. Uma coisa é você subir no monte com o teu filho e falar: Deus vai prover o sacrifício. Outra coisa é você colocar o teu filho na mesa e levantar o cutelo e o teu filho ficar esperando o milagre acontecer. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a mesma fé que havia em Abraão havia no seu filho Isaac também. Porque, deixa eu dizer para você uma coisa, o interessante não é você saber quem é Deus. É você passar para as pessoas, os teus filhos, quem que é Deus na sua vida. Irmãos, calma aí que vai dar certo. Vai dar certo, você vai sair daqui mais crente. O importante não é você falar que ama a Deus, é os teus filhos ver que você ama a Deus. Irmãos, já parou? Irmãos, Reininho tem 13 anos de idade, meu querido. Se eu falar assim: Reininho, vem cá que eu vou te dar um chute, Deus vai prover o milagre. Ele vai sair da frente da hora. É verdade, irmãos. Vem cá, Reininho, vou te dar um chute aqui. Ele, quê? Deus falando: what? Really? Can God do that? Deus pode fazer isso? Mas, irmãos, o teu filho sentado ali, com os olhos fechados, esperando o momento. O nível de fé que havia no seu pai, havia também no seu filho. Não, você não está entendendo. Deus estava testando a fé de Abraão e ao mesmo tempo estava olhando a fé de Isaac. Porque a promessa que havia na vida de Abraão não podia parar em Abraão. Tinha que dar continuidade em Isaac. Isaac precisava entender quem realmente era Deus na vida do seu pai. Seus filhos precisam entender quem é Deus na sua vida. Seus filhos precisam saber quem que é Deus na sua vida. Na sua casa, os seus filhos têm que olhar para você e ver um homem que é apaixonado por Deus, um homem que é louco por Deus, um homem que ama a Deus, um homem que serve a Deus. Pai, sobre os seus ombros existe uma responsabilidade, porque a promessa não pode parar em você, mas se você não ensinar os seus filhos esse processo de obediência, a promessa para em você. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Muitos filhos de pastores se perdem hoje em dia. Muitos filhos de crentes se perdem hoje em dia. É porque Deus é fraco? Não, Deus não é fraco. É porque nós perdemos a essência de entendermos que se nós não fizermos o nosso papel dentro da nossa casa, não adianta, a promessa vai ficar na gente. Irmãos, eu cresci num ambiente em que tinha muitos adolescentes, muitos jovens, filhos de pastores, filhos de crente, que muitos deles hoje não estão vivos mais, outros estão nas drogas, outros estão presos, outros estão perdidos no mundo das drogas.
Por quê? Porque não é você trazer teu filho para a igreja e jogar ele na igreja achando que as coisas vão resolver. Não, é dentro da sua casa você criar um memorial na sua casa, um altar na sua casa e falar para o teu filho todo dia, Deus vai prover o sacrifício. Deus vai prover o sacrifício. Então a palavra para você nesta manhã é, pastor, Deus ouviu a minha oração? Ouviu a tua oração. Deus está disposto a fazer um milagre na minha vida? Está disposto a fazer um milagre na sua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Obedecer. Obediência. A palavra para a tua vida, irmãos, nesse dia de hoje é obediência. Porque sem obediência não tem processo. Sem obediência não tem promessa. Sem obediência não tem projeto do céu na sua vida, na sua casa e na sua família. Obediência é a chave de tudo na nossa vida. Então, nessa manhã, nesse culto de Thanksgiving, de ação de graça, não tem melhor dia para poder falar de obediência como no dia de hoje. Porque muitas pessoas, nesses dias de Thanksgiving, eles comem, irmãos. Eu não sei você, nós que temos o privilégio de poder ter um banquete na nossa mesa, se deixar como o dia inteiro. Mas nós esquecemos que esse dia só existiu por causa de uma pessoa que obedeceu e alcançou o milagre de Deus. Aí ele pôde fazer o culto de ação de graça. Esse dia só vai existir na tua vida quando você for obediente a Deus. E aí você vai poder dizer, eu fui obediente a Deus, Deus proveu o milagre e por isso nós estamos dando graças a Deus. Abraão obedeceu, Deus proveu o milagre e ele glorificou o nome do Senhor. Ele glorificou o nome do Senhor por causa do sacrifício que Deus havia provido e do milagre que Deus havia feito na vida dele e do seu filho. E o Senhor, olha só, e Abraão chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Até hoje, o nome do monte se chama do Senhor proverá, porque um homem obedeceu a Deus e foi até o monte, e lá Deus proveu para ele o milagre, e aquele monte se tornou um símbolo de ação de graças a Deus, porque Deus proveu o milagre para a vida de um homem. Será que você pode colocar um nome na sua casa, o Senhor proverá? Será que você pode dar um nome na sua casa, o Senhor proverá, aonde todos vão olhar para você e vão dar ações de graças a Deus pela sua vida, porque você foi obediente a Deus e Deus proveu para você um milagre. 2023, a tua palavra vai ser essa, o Senhor proverá. O seu culto de ação de graça não vai ser simplesmente só um dia no ano, vai ser todos os dias da semana na tua vida. O teu culto de ação de... Irmãos, eu estou profetizando na vida de alguém que vai viver milagres e milagres em 2023. O seu culto de ação de graça será todos os dias, toda semana, quando você sentar com a sua família na mesa, você vai dizer, esse é um dia de ação de graça, porque Deus proveu o milagre para as nossas vidas. Seus filhos vão sentar na mesa e vão dizer, papai, o que vai ser hoje? A oração é, o Senhor proverá, porque a minha obediência proveu o alimento para essa mesa, a minha obediência proveu o sustento para essa casa, a minha obediência proveu os milagres que nós estamos vivendo. Guarda isso na tua mente e no teu coração. 2023 vai ser o ano do Senhor proverá na tua vida. Vai ser o ano de ação de graça na tua vida. Vai ser o ano em que você vai dar ações de graça a Deus. Irmãos, estou dizendo para você uma coisa. O que Deus vai fazer na tua vida através da sua obediência. Aleluia. Irmãos, você pode trabalhar 100, 150 horas por semana, que não vai cobrir o que a sua obediência fará através daquilo que Deus irá fazer na tua vida. Você pode trabalhar 200 horas por semana, mas a sua obediência vai levar você a ter tempo de curtir a sua família, ter tempo de curtir a sua casa, ter tempo de curtir os seus filhos. E você vai dizer, Deus proverá. Porque a intenção de Deus, entenda isso, a intenção de Deus é que os teus filhos possam ver aquilo que move dentro do teu coração, para que eles possam aplicar na vida deles também.
E quando eles aplicam na vida deles, eles vivem a bênção que você está vivendo. E ele passa para os filhos dele, passa para a próxima geração. Entenda essa verdade nessa manhã. O importante não é quantos bens você tem, nem quanto dinheiro você tem na tua conta. É quanto você está aplicando de Deus na vida dos teus filhos, na tua casa, na tua família. Que, irmãos, não tem conta bancária no mundo que cobre a essência de um homem que ensina os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor.